Sempre aberta ou ligada aí no seu smartphone. Muito importante. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Todo primeiro domingo do mês, nós estamos estudando aqui uma série de estudos, cujo nome é Os Combates da Alma. E o que se refere aos combates da alma? Os combates da alma é um conteúdo terapêutico da fé cristã para a cura da alma. Porque é interessante que a Bíblia Sagrada, ela trata das nossas lutas e das nossas angústias. Por exemplo, já tratamos aqui sobre como vencer o desânimo, como vencer o descontentamento, como vencer a ira, como vencer a culpa, como vencer a procrastinação. Então, todas essas mensagens estão lá no canal, lá no YouTube, no canal da nossa igreja. E hoje, eu quero falar sobre como vencer a ansiedade. A ansiedade. A ansiedade é um dos grandes gigantes das nossas vidas que nos massacram, que nos esmagam. E eu quero apresentar para vocês nessa noite o que Jesus falou desse tema, sobre a ansiedade. Em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, ele fala sobre as preocupações da vida. E ele diz assim, Mateus 6, a partir do verso 25, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Algumas traduções não andeis ansiosos. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, dependemos do Senhor, Pai. Precisamos de Ti, diante de um tema tão polêmico e tão esmagador. Peço, ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Ensina-nos a lidar com as nossas ansiedades. Ajuda-nos, ó Deus, através do Espírito Santo, a entender as causas, os efeitos, e a entender aquilo que Jesus ensinou sobre esse tema. Ajuda-nos, ó Deus. Fala, Senhor, a cada coração dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, e edifica, Senhor, a nossa fé. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no tema e no texto, deixa eu falar um pouquinho
do Evangelho de Mateus, que foi escrito pelo apóstolo Mateus, conhecido também como Levi. Esse evangelho ele foi escrito mais ou menos no ano 50 até o ano 60 depois de Cristo. Qual foi o propósito do apóstolo ter escrito esse evangelho? Esse livro foi inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus e de apresentar Jesus como tão esperado rei e Messias. Apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. Quando o apóstolo Mateus escreveu esse evangelho, a tese é o seguinte: apresentando Jesus como rei e como Messias, tão esperado no Antigo Testamento. De tal maneira que o evangelho de Mateus ele foi usado como uma cartilha para poder evangelizar os judeus e edificar a fé dos cristãos judeus que tinham abraçado a fé cristã. Pois bem, nós estamos no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7 é conhecido como Sermão do Monte e é considerado o maior discurso doutrinário de Jesus. Se você quer saber o que Jesus realmente ensinou, se você quer saber até a opinião de Jesus sobre temas até polêmicos na sociedade moderna, leia Mateus 5, 6 e 7. Aqui está o maior discurso doutrinário de Jesus. O Sermão do Monte também é um manual do discípulo. Todo do discípulo de Jesus, todos aqueles que querem seguir a Jesus precisam ler e conhecer Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é conhecido também como a constituição do reino de Deus. Assim como cada nação democrática tem a sua constituição, a constituição do reino de Deus é o Sermão do Monte. Por isso, precisamos conhecê-la. Pois bem, Mateus capítulo 6 tratam de dois temas peculiares. Verso de 1 a 18 fala da verdadeira espiritualidade do cristão. Aí Jesus ensina como jejuar da maneira certa, como orar da maneira certa. Aí ele apresenta a oração do Pai Nosso. Então são questões da espiritualidade cristã. E do verso 19 ao 34, ele fala do testemunho do cristão diante do mundo. Já que nós temos uma espiritualidade, esta espiritualidade ela tem que ser contagiante. E nós temos um testemunho diante da sociedade. E esse testemunho, ele pode ser sintetizado em 4 perguntas. Primeiro, onde está o seu tesouro, no céu ou na terra? Verso 19 a 21. Como são os seus olhos? Verso 22 e 23. A quem você serve como Senhor? Verso 24. E o quarto, o que ocupa o primeiro lugar em sua vida? O reino dos céus ou as coisas materiais? Versos de 25 a 34. De tal maneira que aqui no contexto, no verso 24, Jesus fala assim, que não dá para servir a 2 senhores. Ou você amará um, odiará o outro, ou você se dedicará a um e desprezará o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus pagão da prosperidade na época de Jesus. Então os amantes do dinheiro, aqueles que tinham um coração ganancioso a ponto de ser escravizado pelo próprio dinheiro, traziam oferendas para Mamon. E Jesus fala assim, não tem como. Deus não aceita um coração dividido. Ou você ama Deus, ou você ama Mamon. Ou você ama Deus, ou você ama os seus prazeres. Ou você ama Deus, ou você ama os seus sonhos materialistas. Deus não aceita um coração dividido. Aí, diante dessa afirmação, Jesus fala, aí no verso 25, por isso, diante disso, aí ele começa a falar da ansiedade. Então, primeiro ele começa a combater a avareza e a ganância, e depois ele começa a combater a ansiedade. Porque se tem aqueles que amam o dinheiro, os seguidores de Mamon que são escravizados pelo dinheiro, há também aqueles que são escravizados pela ansiedade, pelas ansiedades da vida, porque estão preocupados com aquilo que eles vão comer amanhã, vão beber, vão vestir, vão fazer. Aí Jesus ele traz uma palavra sobre como lidarmos com a ansiedade. Mas segura o texto, mantenha a Bíblia aberta. Na minha introdução, eu quero trazer algumas informações para vocês.
Eu estava lendo um artigo um tempo atrás sobre a saúde mental das pessoas, um artigo que foi realizado pela Organização Mundial da Saúde. Um trabalho publicado em fevereiro de 2012 pela Organização Mundial da Saúde. Eles fizeram uma pesquisa mundial sobre a saúde mental. E esse artigo diz o seguinte, que revelou que no Brasil, tendo a cidade de São Paulo como amostragem, está a mais alta prevalência de transtornos mentais entre os países pesquisados. E chegaram no número de 30%. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, com pouco menos de 25%. O artigo revelou que a ansiedade é o principal problema enfrentado pelos habitantes das grandes cidades do mundo. Então, um artigo da OMS em 2012. Com certeza, com a pandemia, esses números talvez aumentaram. Aí o artigo diz o seguinte: 29,6% dos indivíduos na região metropolitana de São Paulo apresentaram transtornos mentais nos 12 meses anteriores à entrevista. Os transtornos de ansiedade foram os mais comuns, afetando 19,9% dos entrevistados. Em seguida, aparecem transtornos de comportamento, 11%, e transtornos de controle de impulso, 4,3%, e abuso de substâncias, 3,6%. Então, há muitas pessoas que enfrentam crises nesta área, principalmente aqueles que moram em metrópoles, como a cidade de São Paulo. O Dr. Gary Coslin, que é um psicólogo clínico, e que é um cristão, gente, ele é um psicólogo clínico, um doutorado na área de psicologia, um acadêmico muito competente e um cristão muito devoto. É um cristão altamente comprometido com a Bíblia e com uma cosmovisão cristã dentro da psicologia. Ele chamou a ansiedade de a emoção oficial da nossa época, a base de todas as neuroses e o fenômeno mais penetrante desse tempo. Ele ainda classificou os quadros de ansiedade da seguinte maneira, olha só como é classificado. Os tipos de ansiedade, existem duas. A normal, que é algo identificável e fácil de resolver, e também a segunda, a ansiedade neurótica, que é um conflito intrapsíquico não resolvido. Algum problema que a pessoa teve no passado que o afetou. Aí ele mostra também o termômetro dessas ansiedades. Tem a ansiedade moderada, que é boa, ela é estimulante, ela te faz tomar algumas iniciativas, e tem a ansiedade intensa, que é estressante. E ele também fala sobre o tempo das ansiedades. Tem a ansiedade aguda, que é temporária, e tem a ansiedade crônica, que é permanente. O Dr. Collins também apontou que 2 outros tipos de ansiedade atraíram a atenção dos especialistas nos últimos anos. Por exemplo, o estresse pós-traumático. É um estresse intenso. Por exemplo, um estresse pós-guerra, pós-estupro, pós-terrorismo, pós-assaltos, pós-sequestros, pós-tragédias, pós-acidentes graves, pode deixar uma marca de ansiedade permanente. Muitas pessoas que enfrentaram essas crises convivem com uma ansiedade permanente. E também a síndrome do pânico, termo usado para descrever ataques de medo, pânico e terror repentinos e aterrorizantes, que acometem pessoas aparentemente bem, geralmente sem aviso prévio e quando menos se espera. Agora eu quero apresentar para vocês, segundo o trabalho do Dr. Collins, as causas da ansiedade. As causas. E ele faz uma classificação de 5 categorias sobre causas, porque as pessoas ficam tão ansiosas. A primeira classificação é a ameaça. Quando as pessoas se sentem ameaçadas, o perigo pode apresentar-se na forma de condições climáticas violentas, de crimes, doenças e assim por diante. Pessoas que se sentem ameaçadas em relação ao seu futuro, o que vão fazer no seu futuro,
sem perceber os males que está acontecendo. Por exemplo, um possível fracasso no trabalho que a pessoa está exercendo, uma prova que precisa ser feita, ou um compromisso que assumimos. Algumas vezes a ameaça pode estar relacionada com a nossa reputação. Então, muitas pessoas, quando se sentem ameaçadas, aí começa a ansiedade. Segunda classificação, conflito. O fato da pessoa ser forçada a tomar uma decisão difícil causa ansiedade. Algumas vezes, uma decisão em que não há uma alternativa agradável. Por exemplo, uma pessoa que precisa passar por uma cirurgia muito séria, ela tem que optar entre a cirurgia ou conviver com uma dor terrível. Ela tem que tomar uma decisão. Quarto, necessidades não supridas. As pessoas ficam desequilibradas sempre que necessidades básicas como comida, segurança, habitação, saúde e satisfação sexual não lhes são supridas. Aí as pessoas ficam totalmente ansiosas. Diferenças individuais. As pessoas reagem diferentemente a situações que produzem ansiedade. Aí o Collins, ele classifica algumas questões, por exemplo, a personalidade. Algumas pessoas quase nunca ficam ansiosas, são mais calmas. Outras parecem estar muito ansiosas a maior parte do tempo, parece que vai explodir. E ainda outras estão no meio termo. Depende da personalidade, do temperamento, do gênio. Aprendizagem. Os pais podem produzir filhos ansiosos devido ao seu próprio padrão de reações diante de acontecimentos no mundo e na família. É isso. É o comportamento dos pais. Os filhos estão vendo, os pais são extremamente ansiosos e os filhos muitas vezes acabam aprendendo isso também, devido à reação dos seus pais. O ambiente social. Alguém já disse que a maior parte da ansiedade é provocada pela sociedade, por exemplo, instabilidade política, planos econômicos ameaçados, relativização dos valores, mudanças que afetam nossas raízes, alteração dos padrões morais ou declínio do interesse da religião. Isso também causa a ansiedade. A nossa fisiologia, a condição física de uma pessoa deve ser considerada, visto que doenças, desequilíbrio químico e outros problemas físicos podem estimular a ansiedade. Como, por exemplo, dieta não balanceada, quando há uma disfunção neurológica e quando há alterações bioquímicas. Aí essas pessoas precisam procurar um médico. E também, a ansiedade também é muito causada na área da religião. As crenças de uma pessoa estão estreitamente ligadas ao seu nível de ansiedade. Isso é terrível. Por exemplo, só alguns exemplos. A pessoa ela está enfrentando uma luta na vida, uma crise existencial. Ela quer ser abençoada por Deus. Qual é a orientação religiosa que ela recebe para ser abençoada por Deus? Olha, é o seguinte, você quer ser abençoada por Deus? Paga a promessa, paga a penitência, anda de joelhos toda a Avenida Duque de Caxias até o final, e quando você chegar no final com os joelhos estourados, você vai alcançar uma graça. Isso causa ansiedade nas pessoas. Essas orientações, esse performance, causam ansiedade no coração das pessoas. Ou, por exemplo, aquelas igrejas que gostam de ludibriar as pessoas, que falam assim, olha, você quer ficar rico? Vem para Jesus, vem participar da minha campanha financeira. Toda semana vai ter uma campanha financeira, você vem para o culto e não esquece de trazer o seu envelope cheio de dinheiro. Aí a pessoa já fica ansiosa porque ela está precisando de dinheiro. Ela precisa pagar as contas, ela está querendo usar Deus como bancário, porque assim estão ensinando para ela. Aí ela fica extremamente ansiosa se vai dar certo ou não essa campanha. Aí a pessoa é esmagada pela ansiedade. Então, crenças mal direcionadas ou crenças antibíblicas causam ansiedade. Agora, deixa eu chamar sua atenção para os efeitos. Eu quero chamar sua atenção.
os efeitos da ansiedade. Primeiro, reações físicas. É do conhecimento de todos que a ansiedade pode produzir, olha só, úlceras, dor de cabeça, irritações na pele, dor nas costas e vários outros problemas físicos como desconforto estomacal, falta de ar, distúrbios do sono, fadiga intensa, perda de apetite e desejo frequente de urinar durante períodos da ansiedade. Olha que coisa terrível. Mas há outras alterações menos perceptíveis, tais como mudanças na pressão sanguínea, aumento da tensão muscular, dificuldade de digestão e alterações na química do sangue. Quando esses distúrbios são temporários, o dano causado é mínimo, porém, quando persistem durante algum tempo, o corpo começa a ceder à pressão. Esta é a origem das doenças psicossomáticas ou doenças de causa psicológica. Pessoas superocupadas, que precisam resolver muitas coisas em pouco tempo, vivem sobre os efeitos do estresse. Geralmente impõem um desgaste ao próprio corpo pela produção excessiva de adrenalina. As pessoas acometidas por doenças do estresse se esforçam até chegar a um colapso. Essas pessoas que têm problema com ansiedade e estão tendo essas reações físicas, precisam urgente procurar um médico. Precisam procurar um médico clínico. O médico clínico vai encaminhar ou para terapia psicólogo, ou vai encaminhar para o psiquiatra para ter uma terapia medicamentosa. Esse tipo de pessoa com esses problemas no físico precisa de ajuda médica. E amados, Deus colocou todos esses recursos diante de nós para nos tratarmos. Isso é muito importante. Reações psicológicas, olha só esse efeito. Todas as pessoas que já fizeram um concurso, ou prestaram um vestibular, ou se candidataram a um emprego difícil, sabem muito bem o quanto a ansiedade pode afetar o nosso funcionamento psicológico. Por exemplo, a ansiedade pode reduzir a produtividade. A pessoa não consegue produzir como antes. Dificulta as relações interpessoais, começa a ter problema com os outros, começa a ter problema com a esposa, com o marido, com os filhos, os colegas de trabalho. Bloqueia a criatividade e a originalidade. A pessoa não consegue mais ser criativa e nem original. Embota a personalidade, a pessoa começa a se anular. Interfere na capacidade de raciocínio e memorização. Por isso que tem muitos estudantes que passam o ano inteiro no cursinho estudando, quando chega no vestibular, dá um branco. Esqueceu. Esse é o efeito psicológico, quando a ansiedade nos assalta. Reações defensivas. Quando a ansiedade aumenta, a maioria das pessoas recorre inconscientemente a comportamentos e pensamentos que tentam reduzir o sofrimento. Tentam. Por exemplo, elas incluem ignorar as sensações de ansiedade, começa a ignorar, finge que a situação que gera ansiedade não existe, e você percebe que a pessoa está mal. Ela tenta se convencer de que não há nada para se preocupar, está tudo bem, e você percebe que não está. Dá uma explicação racional para os sintomas. Joga a culpa dos problemas em outra pessoa, isso aqui é terrível. Começa a transferir a culpa para outras pessoas e pior, esse é o pior. Outras pessoas buscam escape no álcool, no cigarro e nas drogas, para tentar acalmar sua ansiedade. E outros se fecham em vários tipos de doenças mentais. Esse é um dos efeitos. E também nós não podemos ignorar as reações espirituais. A ansiedade pode nos levar a buscar o auxílio divino, que poderia ser ignorado se tudo estivesse correndo bem. Porém, a ansiedade também pode afastar as pessoas de Deus. Infelizmente, eu já vi muito isso. As pessoas ansiosas encontram pouco tempo para orar. Elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem separar um tempo de qualidade para orar. Não conseguem. Sentem menos vontade de ler a Bíblia. Não conseguem se concentrar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem. Não têm muito interesse pelos cultos.
Esse é o maior problema que eu vejo com o pastor. Por causa da ansiedade. Não tem mais interesse de participarem dos cultos. Ficam amargas. E algumas acham que Deus está silencioso diante do sofrimento delas e até sente raiva de Deus. Pessoas assim, infelizmente, não entenderam o papel do sofrimento na vida do cristão como a Bíblia ensina. Aí é uma questão de falta de conhecimento. Mas daí, por causa da ansiedade, há essas reações espirituais. Pois bem, as prescrições para o ansioso, nesse combate da alma, há casos especiais em que a pessoa precisará de prescrição de medicamentos para o controle da ansiedade. E se tratando de ansiedade, há de se tomar cuidado com dois extremos. Primeiro, a prescrição de medicação quando não há indicação médica. Gente se automedicando, sem orientação do médico. Isso é terrível, as pessoas pensam, por causa das suas experiências populares, ou por causa do senso comum que está fazendo um bem. Isso é terrível. Precisa de orientação médica. E um outro extremo é o preconceito contra a medicação quando há indicação médica. As pessoas precisam, se for necessário, usar o remédio de maneira adequada. E sem preconceito, meus amados, sem espiritualizar, porque nós somos cristãos, não precisa de remédio, isso é coisa de mundano, não. Todos esses recursos, Deus, com a sua sabedoria, compartilhou com os homens para que nós pudéssemos desfrutar. Isso é muito importante. Pois bem, agora eu quero chamar a sua atenção para o texto. O problema do ansioso. Pelo menos 4 vezes em Mateus 6, de 25 a 34, Jesus disse que seus discípulos não deveriam andar ansiosos. Por exemplo, olha só na sua Bíblia, no verso 25, ele usa a expressão, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 31, ele diz assim, portanto, não se preocupem, não se inquietem. E verso 34, portanto, não se preocupem. Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você o que não é ansiedade. O que não é ansiedade. O que Jesus está propondo aqui, e ele está mostrando o que não é ansiedade. Primeiro, em primeiro lugar, ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então Jesus, ele está ensinando, ele ensinou de alguma maneira que nós precisamos cuidar do nosso corpo. O grande problema é que o mundo está adotando um conceito reducionista, nivelando o homem com os animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. Esse é o problema. O problema é quando a pessoa reduz a sua vida só ao corpo. Só essa vida terrena. Esse é o problema. Em segundo lugar, a ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. Isto é, se preparar para o futuro. Jesus não é contra isso. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Porque Provérbios 6, o sábio escreveu assim, olha, observe a formiga, ó preguiçoso. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando seus filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe, o que Jesus não proíbe, ele não proíbe a previdência. O que ele proíbe é a preocupação ansiosa excessiva. É isso que ele está proibindo aqui. Terceiro, a ansiedade não é estar isento de ganhar a vida. Por exemplo, nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados, com os braços cruzados. Meu amado irmão, não vai aparecer um anjo na sua casa para te ajudar a pagar as contas. Precisamos trabalhar, precisamos estudar. Cristo usou o exemplo das aves e das plantas, ambas trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. Em quarto lugar, a ansiedade não é estar isento de dificuldades. Jesus ele deixa bem claro que estar livre de ansiedade e livre de dificuldade
não é a mesma coisa. João 16:33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus deixou bem claro que o cristão vai passar aperto sim nesse mundo. Se tiver um colapso econômico, se tiver uma perseguição, vai passar por necessidades. É isso que Jesus está falando. Mas olha só, quero chamar a sua atenção. O que é ansiedade? Jesus fala, ele fala sobre 5 evidências da ansiedade e os problemas que causam na vida dos seus seguidores. Aí eu quero chamar a sua atenção nas Escrituras. Em primeiro lugar, a ansiedade é destrutiva. Olha o verso 25 na sua Bíblia de novo, quando ele fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. A ansiedade, ela é destrutiva, porque nos faz esquecer do cuidado de Deus. A palavra ansiedade, no verso 25, no grego, ela tem uma ideia de rasgar a pessoa pelo meio. E no verso 31, no grego, ela tem uma compreensão de constante suspense. Essa é a situação do ansioso. Parece que ele está sendo rasgado. O ansioso, ele está em constante suspense todo dia. Essas duas palavras eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas de um mar intempestuoso. A palavra ansiedade vem de um antigo termo anglo-saxônico que significa estrangular. Então parece que é verdade, né? Essa é a sensação, parece que a pessoa que está com ansiedade parece que está sendo estrangulada, perdendo o ar. Ela puxa em direção oposta, ela gera uma esquizofrenia existencial. O Dr. Risby, citando um cristão que sofreu numa perseguição, ele diz que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade é ser crucificado entre 2 ladrões, o ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Então, em relação ao passado, tem muita gente que tem pendência no passado que não foi resolvido. E vive ansioso por causa dos problemas do passado que não foram resolvidos. E outros têm ansiedade em relação ao futuro, sobre o que eu vou fazer. Como resolver esse problema no futuro que não foi resolvido no passado? O que eu vou fazer? E a pessoa se sente rasgada, estrangulada. Sabe por quê? Porque a ansiedade é destrutiva. Não é verdade? Ela destrói as pessoas aos poucos com essas reações físicas, psicológicas, defensivas e até espirituais. Em segundo lugar, a ansiedade é enganadora. Olha o verso 26, quando Jesus argumenta assim: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? A ansiedade nos engana, sabe por quê? Porque parece que nós não estamos sendo cuidados. Aí Jesus convida para uma observação. Olhe a flora, a fauna, olhe os pássaros, olha como Deus a sustenta, olha a obra da criação. Será que você não vale muito mais do que eles? A resposta de Jesus é sim. Eu sei que hoje há uma inversão, né? Mas a resposta de Jesus é sim, o ser humano é mais importante do que um animal. E Deus vai cuidar, mas o problema da ansiedade é que ela nos engana. A ansiedade produz em nós mentiras e ilusões, como se Deus não estivesse cuidando de nós. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Estatisticamente falando, 70% dos problemas que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. E a OMS também tem um artigo dizendo que 50% das pessoas que chegam aos hospitais é porque estão assaltadas pela ansiedade. Aí o médico
consegue diagnosticar isso. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa, ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de um Everest. Então a ansiedade é tão enganosa que diante de um problema que pode ser resolvido, ela é ampliada na sua consciência. E aí você sente medo. Medo. Terceiro, a ansiedade é inútil. Olha o verso 27, a argumentação de Jesus, quando ele diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Essa palavra côvado, ela não se refere simplesmente à estatura, como está em algumas traduções, mas se refere ao prolongar da vida, o dilatar da existência. Sabe por quê? Na cabeça do ansioso, o ansioso pensa assim: poxa, bem que o dia ele tinha que ter mais de 24 horas. O ansioso pensa assim: se o dia tivesse 25, 26, 27, eu teria tempo para prolongar a minha vida, esticar o meu tempo para resolver tudo que eu tenho que resolver. Só que essa ansiedade é inútil. Primeiro que é impossível esticar o tempo. É impossível. E a ansiedade, ela provoca essa ilusão. Por isso que ela é inútil. Inútil. Esse é o grande problema, é isso que Jesus está falando. Você acha que você vai ampliar o côvado da sua vida, o curso da sua vida, por causa da sua ansiedade? Não, você não vai conseguir. Isso é inútil. Em quarto lugar, a ansiedade é cega. Por quê? Nós perdemos a oportunidade de contemplar a providência e o cuidado de Deus. Por isso que Jesus desafia. Observe. Observe a flora, a fauna, como eu cuido da natureza que eu criei. A ansiedade é uma falsa visão da vida, de si mesmo e de Deus. A ansiedade nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, bebemos e vestimos. Ficamos tão preocupados com os meios que nos esquecemos do fim da vida, que é glorificar a Deus. Ficamos tão preocupados com o meio que esquecemos do fim de todas as coisas, como diz a palavra de Deus, que nós nos movemos e existimos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E é interessante que Jesus, ele usa dois argumentos, né? Quando ele chama para a observação, do maior para o menor. Por exemplo, no verso 25, quando ele fala do corpo, que Deus cuida do maior do corpo, você não acha que ele não vai cuidar do menor? A comida, a bebida e o vestuário? É lógico que vai. Se ele cuida do maior, que é a vida e o corpo, você não acha que essas coisas menores ele não vai providenciar? A resposta é sim. E ele usa o argumento também do menor para o maior. Ele usa as aves, ele usa a natureza, os lírios, o menor, para dizer o seguinte: olha, eu vou cuidar do maior que é você. Interessante que Martinho Lutero, ele diz que Jesus está fazendo das aves os nossos professores e mestres. O mais frágil pardal se transforma em teólogo e pregador para o mais sábio dos homens, dizendo: eu prefiro estar na cozinha do Senhor. Ele fez todas as coisas, ele sabe das minhas necessidades e me sustenta. Quando nós observamos os passarinhos, eles estão cantando e pregando o seguinte: olha, Deus cuida, Deus providencia, Ele cuida dos seus. É isso que Martinho Lutero quis dizer. O problema não é o pequeno poder de Deus, o problema é a nossa pequena fé. Porque, em quinto lugar, a ansiedade é incredulidade. Aqui está o problema, meus amados. É o pior problema da ansiedade, segundo Jesus. Por exemplo, olha o verso 31 comigo. Quando Jesus ele fala assim: olha que coisa terrível. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios, os pagãos é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Sabe qual é o maior problema da ansiedade, segundo Jesus? A ansiedade produz em nós incredulidade. Incredulidade.
Ela é incompatível com a fé cristã e nos assemelha aos pagãos. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, é os gentios que se preocupam com isso. É os pagãos. O que é um pagão? O pagão é aquele que não tem relacionamento com Deus. É aquele que não teme a Deus. Ele não está nem aí para Deus. Ele não está nem aí para a existência de Deus. Ele vive do jeito que ele quer. Ele vive segundo as suas filosofias. Aí Jesus está dizendo, olha, é os pagãos que vivem escravizados pela ansiedade, escravizados sobre o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir, o que vão fazer amanhã. São eles que perdem as suas vidas se preocupando com isso. Mas vocês não. O Pai de vocês, Ele sabe o que vocês precisam. Então, como podemos encorajar as pessoas a colocarem a sua confiança em Deus com respeito ao céu, se não confiamos em Deus nem em relação às coisas da terra? É uma contradição. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aqueles que não confiam em Deus está cometendo o mesmo ateísmo daqueles que não acreditam em Deus. Estão vivendo da mesma forma daqueles que desconsideram a Deus. Por isso que Jesus falou, homens de pequena fé. Olha o verso 30. Jesus fala assim, se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que Jesus quis dizer aqui? Jesus está mostrando aqui a raiz da ansiedade é a incredulidade. É a fé inadequada ou a falta de fé nas promessas de Deus. Esse é o diagnóstico de Jesus. A ansiedade, a raiz da ansiedade é a incredulidade, é quando a pessoa não crê na suficiência das promessas de Deus nesse mundo. Por exemplo, o pastor batista norte-americano John Piper, de maneira maestral, ele fala sobre isso. Olha só o que ele falou, abre aspas. Quando a incredulidade passa a ter o domínio do nosso coração, um dos efeitos é a ansiedade. A raiz da ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Esse é o problema da ansiedade. Quando nós somos incrédulos, o efeito, segundo Jesus, a ansiedade. Então esse é o problema da ansiedade, segundo Jesus. Mas olha só, como vencer? Feitas essas observações, que tipo de prescrição o Senhor Jesus teria para o coração ansioso? Como lidar com a ansiedade, então? Como vencer a ansiedade? Como domesticá-la? Como sufocá-la? Nós que somos cristãos, como tratar isso? Como tratar? Olhando para Mateus 6, de 25 a 34, encontramos 3 maneiras que Jesus propõe aqui, 3 maneiras. Guarda isso aqui. Talvez você esqueceu de tudo que eu já falei aqui. Toda a pesquisa que eu trouxe, mas pelo menos sai com isso aqui, com essas 3 propostas no coração que Jesus ensinou. Primeiro, fé nas promessas de Deus. Você pode repetir comigo? Fé nas promessas de Deus. Só para você lembrar. Se a raiz da ansiedade é a falta de fé, ou a fé insuficiente nas promessas de Deus, cabe ao ansioso encher o coração de promessas de Deus, crendo e vivendo pela fé. Vivendo pela fé. Confiando nas promessas de Deus. 8 promessas são designadas por Jesus em Mateus 25 a 34. Interessante que o pastor John Piper, em seu livro Graça Futura, ele mostra essas 8 promessas, olha só, bem rápido. Olha só como vale a pena crer nas promessas de Deus para sufocar as nossas ansiedades. Ele fala primeiro, a vida é mais importante que a comida e a roupa, verso 25. Os pássaros confiam em Deus, verso 26. A ansiedade é inútil, verso 27, já falamos sobre isso. Deus se deleita em adornar a vida, verso 28 a 30, quando ele fala dos lírios do campo. Quinto, os incrédulos é que são ansiosos, verso 32.
Sexto, seu Pai Celestial conhece as suas necessidades. Verso 32. Sétimo, Deus cuidará amorosamente de você. Verso 33. E 8, uma porção para cada dia. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia Deus vai cuidar de nós de maneira diferente. São 8 argumentos, Jesus falando assim, coloque a sua fé nas promessas de Deus. Se nós colocarmos a nossa fé nas promessas de Deus, nós vamos sufocar as nossas ansiedades. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Os ansiosos por dinheiro, por exemplo, pode se apegar a Hebreus 13, 5, diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha que lindo. Contente-se, porque Deus vai cuidar de você. Combater a ansiedade com fé nas promessas de Deus significa, como sugeriu o pastor John Piper, é pegar a sua Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo e pôr as promessas no coração e combater o bom combate pela fé na graça futura de Deus, que Deus vai cuidar de nós. E Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de nós. Então tenha fé nas promessas de Deus para vencer a ansiedade. Segundo, foco no reino de Deus. Além de fé nas promessas de Deus, Jesus prescreve ao ansioso foco no reino de Deus. Olha o verso 32 na sua Bíblia, quando ele diz assim, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo? Meus seguidores, se vocês priorizarem o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não usar Deus como amuleto para ser abençoado, mas fazer dele a razão da sua vida, priorizar o reino de Deus e a sua justiça, os seus ensinamentos, os seus preceitos, essas coisas, comida, bebida, vestuário, Deus vai acrescentar. Se o seu estilo de vida, se o seu foco de vida é Deus e não você, Jesus está dizendo, eu vou te sustentar. E você não vai viver escravizado pela ansiedade. Porque você está me priorizando, você está mostrando pela sua vida, pelo seu coração, que eu sou o mais importante para você. Quando nós fazemos de Deus o nosso maior tesouro e que nada venha substituir o lugar que pertence a Deus, gente, as nossas ansiedades caem por terra. Isso é lindo. Vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Como está no verso 32, Jesus falou, o Pai de vocês sabe. O Pai de vocês é onisciente, Ele conhece tudo e todos. O Pai de vocês sabe, Ele conhece o seu passado, o presente e conhece o futuro. Ele sabe do que vocês precisam. Então descanse nisso, Ele sabe do que você precisa. Vencemos a ansiedade quando sabemos que ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Isso é lindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 25 anos eu sigo a Jesus. Desses 25 anos eu estou servindo a Jesus como pastor já fazem 10 anos. Até aqui Ele tem suprido as minhas necessidades. E Ele supre de todo cristão. É lindo ver como Ele supre a vida dos cristãos generosos, cristãos que não amam o dinheiro, que não são apegados em dinheiro, mas que são generosos. É lindo ver essa obra na vida deles. Eu acho lindo. Gente que não fica escravizado só pelas demandas desse mundo, mas tem o olho focado no reino de Deus. Gente generoso. E eu tenho visto a mão providente de Deus na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Quando as coisas de Deus são priorizadas, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Olha só, Ele não prometeu suprir as nossas ostentações. Ostentação é problema nosso.
Agora Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Isso é lindo, gente. Quando Ele supre as nossas necessidades. É lindo. É muito lindo. Então, foco no reino de Deus para vencer a ansiedade. Terceiro, força pela graça de Deus. Jesus diz que no combate da alma contra a ansiedade é necessário fé nas promessas de Deus, foco no reino de Deus e força pela graça de Deus, porque no verso 34, olha na sua Bíblia, ele finaliza assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Graça e força para viver o hoje, o aqui e agora, e graça para viver o amanhã. É isso. Jesus está dizendo, a graça de Deus vai te dar força para viver o hoje e para viver o amanhã. Você vai sentir o cuidado de Deus. A graça de Deus para amanhã só chegará amanhã. Elas se renovam todas as manhãs, para que a cada dia, dia a dia, o cristão siga a sua peregrinação de força em força. É isso. A cada dia, a graça de Deus nos fortalece. A cada dia tem um mal para resolver. Não tem como. Você resolve um problema, surge outro. Às vezes você resolve um, aparece mais 2, 3. Mas Ele prometeu, a graça vai te fortalecer todo dia para você não ser escravizado pela ansiedade. Porque se você for escravizado pela ansiedade, só vai tomar decisão errada na vida. Decisões que não foram consultadas a Deus. Ah, cristãos ansiosos, quantas decisões erradas eu tenho visto. E Jesus está dizendo, olha, a graça vai te fortalecer a cada dia. A cada dia. Vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado de Deus. Amém? Ficou claro? Eu finalizo dizendo o seguinte, você quer combater a ansiedade e vencer esse gigante? Então, primeiro, viva pela fé nas promessas de Deus. Segundo, coloque o seu foco no reino de Deus, dedique-se a Deus. Os seus dons, os seus talentos, a sua formação, os seus recursos, dedique-se a Deus. Você acha que tem tudo isso para quê? Para você mesmo? Você está enganado. Tudo que você conquistou na vida, você acha que é para você mesmo? Deus te deu todas as oportunidades na vida para crescer, para ser alguém, para conquistar, para que tudo isso seja focalizado no reino de Deus, para que outros sejam alcançados por Jesus. Isso não é para você. Tudo que somos, tudo que temos é para o reino de Deus. É por isso que o pastor Charles Spurgeon, pastor batista, londrino, certa vez ele falou assim, aqueles que desejam o céu não ficam cobiçando a terra. Aqueles que desejam a Deus, aqueles que desejam o reino do céu, não ficam com as suas vidas cobiçando as coisas da terra, porque tudo aqui é passageiro, vai passar. Tudo que você construiu vai ser corroído ou vai ser roubado pelos ladrões, Jesus falou. Vai acabar ou vai ser motivo de briga para sua família. O nosso foco é o reino dos céus. E Jesus falou, busque força na graça de Deus para combater a incredulidade do seu coração. Amém? Ou a minha oração, que Deus nos ajude a vencer mais essa batalha. Lembre-se, se você está com problemas no físico, procura um médico. Demorou de você procurar um médico. Está passando mal por causa da ansiedade? Demorou de você procurar ajuda médica. Mas se a sua ansiedade é essa aqui que Jesus prescreveu, eu quero dizer uma coisa, esse tipo de ansiedade é pecado. Deixar de confiar em Deus é pequena fé. É fé insuficiente. Deixar de confiar nas promessas de Deus é pecado. Deixar de priorizar o reino de Deus é pecado. Deus tem que ser o nosso foco. E Jesus falou, aqueles que priorizarem e a sua justiça, essas coisas, o cuidado de Deus não vai faltar. Por isso eu termino o seguinte, como você tem enfrentado a sua ansiedade?
Como você tem enfrentado? Tem tomado remédio sem orientação médica? Ou precisa de médico, não tem buscado? Ou não tem buscado a Deus? Não tem colocado isso diante de Deus? Não tem confiado no cuidado de Deus? Você confia mais em você do que em Deus? Como você tem lidado com a sua ansiedade? A sua ansiedade é resultado da sua falta de confiança em Deus? Então arrependa-se e peça perdão hoje. Senhor, ajuda-me em minha incredulidade. Eu me arrependo. Ore e arrependa-se do seu pecado, dos nossos pecados. Creia nas promessas de Deus. Creia. Agora, gente, eu termino aqui. Uma das maiores ansiedades de bilhões é sobre a vida após a morte. Tem alguns que ficam ansiosos porque não sabem. Não se sabe o que vai acontecer. Mas Jesus nos revela na Bíblia o que vai acontecer. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Jesus prometeu para aqueles que acreditam nele? Que quando morrerem, vão receber a vida eterna. Estarão com Ele, vão se deleitar da presença dEle, vão sentir uma felicidade como nunca sentiram e estarão com o Senhor. É isso que Jesus ensina nos Evangelhos. Por um outro lado, Jesus é realista, dizendo que quem não crê nele, quem não vive para Ele, será condenado. E vai experimentar um sofrimento que é pior do que a ansiedade humana. Essa é a realidade, leia os Evangelhos. Mas eu quero convidar você a descansar em Deus. Eu quero convidar você por uma vez por todas, a vencer a sua ansiedade, se esse é o problema. Se esse é o seu problema. Coloque a sua vida diante de Deus. Entregue a sua vida a Jesus, siga-o como seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador, e creia nas promessas de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a vencermos este gigante existencial que nos esmaga. Aumenta a nossa fé, fortalece a nossa fé para que possamos confiar nas Tuas promessas, como Jesus as ensinou. Ajuda-nos a focar no Teu reino. Livra-nos de uma vida materialista e egoísta e ajuda-nos a olhar para os Teus planos em nossas vidas. E dai-nos força, ó Deus, através da Tua graça, para que possamos vencer cada luta a cada dia. Sê conosco, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui, que está assistindo. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a ansiedade e a vivermos para a Tua glória. Para a Tua glória. É tudo o que pedimos, é tudo o que desejamos, ó Deus da nossa salvação. Nós oramos e nos entregamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém